foi tratado, né, falado um pouco as questões positivas, né, da gente andar em santidade, até o último versículo falando, né, da gente se apartar em 1 Pedro, e o Senhor dizendo, né, ao povo, sede santos, porque eu sou santo, né? Uma das razões para estarmos separados também é porque o nosso Deus é santo. Então, sendo ele santo, nós sendo agora gerados de uma natureza santa, tendo em nós o Espírito Santo, convém que também pratiquemos, coloquemos em prática a nossa santificação. Como o irmão falou, a santificação, a santidade absoluta, né? Essa que é invariável, nós já recebemos do Senhor, estamos perfeitos para o céu, perfeitos, já aceitos diante de Deus, mas podemos andar aqui de uma forma que não seja colocando em prática a nossa santificação. E o irmão já colocou bem isso. Só que eu queria agora, então, colocar, para a gente pensar um pouco, nos aspectos negativos de não andar em separação, né? Porque a palavra santo significa separado, né? Muitos pensam que santo tem a ver com aquele que a tradição fala daqueles que foram perfeitos e atingiram um alto patamar de santidade e aí recebem essa ordem agora vindo da religião de que onde estão após a morte podem interceder pelos homens e enfim, não é isso que é ser santo, né? Ser santo é ser separado. É como fosse um bocado de massa e aí o dono da massa ali pega e separa uma parte para uma coisa específica. Essa massa é separada do restante. Isso é ser santo, separado. Então, se a gente pudesse abrir aqui rapidinho algumas consequências de não andarmos em santidade. Só que antes eu só queria ver a nossa porção, Mondesmar, o versículo 17 mesmo. Aí ele está no tempo, a aoristo do grego, que é uma coisa feita de uma vez por todas. A ideia aqui não é que nós devemos, às vezes, nos separar, às vezes não. Às vezes apartar, às vezes não. Às vezes tocar em algo imundo eu posso tocar em algo imundo e às vezes não. A ideia do grego aqui é que nós devemos fazer isso de uma vez por todas, entendendo que já somos um povo separado para Deus. Né? Então, assim, ele fala: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos recebereis. É uma coisa que nós devemos fazer de uma vez por todas. Isso não quer dizer que, como o irmão Benson falou, que nós não teremos a carne dentro de nós temos a carne em nós, ela está aqui, terrível no seu nível máximo, ela não melhora, mas nós devemos ter em nosso entendimento que fomos apartados para o Senhor. E isso deve ser de uma vez por todas. Mas então nós podemos falar aqui algumas das consequências, né? Primeiro, a nossa santidade pessoal, ela será comprometida se nós realmente não nos separarmos. E nós vemos isso nesse próprio versículo. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Por quê, irmãos? Porque isso aqui tem a ver com identificação. Posicionalmente, Deus se identifica conosco, mas enquanto andamos aqui na prática, algumas coisas nós não podemos nos identificar com o Senhor. Por quê? Porque Deus, o Senhor, ele não tem nenhuma comunhão, não tem nada, nenhuma relação com o pecado. Por isso que às vezes nós temos a nossa comunhão interrompida com Deus, né? Salvação, ela é ininterrupta, ela é plena para sempre, perfeita, né? Comunhão, ela é infelizmente inconstante, mas por causa de nós, não de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós temos a nossa comunhão, por assim dizer, interrompida.
E é por isso que às vezes falta tanto gozo no coração dos santos, porque não tem desfrutado de comunhão com o Senhor. Perdemos essa alegria da salvação, da comunhão. Por quê? Porque nós estamos ali no pecado. Enquanto a gente não julga, se arrepende e deixa, e aí então o Senhor nos restaura, nós não temos essa comunhão restaurada. Então, uma das formas, irmãos, que é de nós andarmos com este gozo, é andarmos em separação, né, prática em nossos atos. A segunda coisa que também tem a ver com isso é que a nossa comunhão, quando pecamos ou andamos sem estarmos separados desse mundo ou qualquer associação, é que a nossa comunhão ela é ameaçada. Se nós abrirmos lá João, capítulo 14, meu Deus, por favor, versículo 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Deixa eu ver mais um versículo aqui, até o 23. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, irmãos, quando nós deixamos de andar nas palavras do Senhor, deixamos de amar as palavras do Senhor e caminhar nessas palavras, a nossa comunhão pode ser interrompida, que fala dessa comunhão, né, com o Pai e com o Filho. Não quer dizer, irmãos, né, que se alguém peca, o Espírito Santo deixa ele. Isso não tem nada a ver, mas ele tem o Espírito Santo entristecido dentro de si. Né? Por quê? Porque ele não tem dado ouvido, não tem julgado os seus erros e os seus pecados. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Quando nós não andamos assim, isso afeta o nosso desfrutar da comunhão com o Pai e com o Filho. Depois a gente pode abrir lá, irmão, Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 33. Não, desculpa. Deuteronômio, capítulo 7. O versículo 2 ao 4. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não fará com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Se a gente abrir também, irmãos, acho que é 2 Samuel, deixa eu só achar esse versículo aqui, porque esse aí foi o mandamento do Senhor para que eles não se misturassem e nem tivessem um relacionamento, né, com os filhos ou as filhas daquele povo que eles estavam chegando, aqueles povos agora, né? Só que agora, se a gente achar, nós vamos ver isso na prática, 2 Samuel. Deixa eu só. Não, acho que é segunda. Primeira Reis.
capítulo 11, irmão, por favor. É que esse versículo a gente vai ver agora na prática que Salomão não fez, não obedeceu esse mandamento do Senhor de não se unir a outras mulheres de outros povos. A gente vai ver aqui que, na prática, aconteceu o que Deus disse que aconteceria lá em Deuteronômio. Isso, para nós, é uma figura do nosso casamento ou nosso relacionamento com o mundo, né? Ou, no caso também de julgo desigual, também falando questão matrimonial, né? Aqui é uma aplicação, irmãos, que nós fazemos, nós e vemos o resultado nessa porção. Pode ser desde o versículo 1, por favor? Versículo 1, irmão, por favor. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmãos, quando nós não nos separamos deste mundo, não andamos em separação, certamente este mundo vai perverter o nosso coração. E nós vamos ver aqui o que ele fez, né? Salomão fez após ter o seu coração pervertido por suas mulheres, como Deus disse que aconteceria lá em Deuteronômio, quando alguém se entregasse a um relacionamento com as estrangeiras. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O 5 também. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Então, irmãos, aqui nós temos para nós um alerta de que se nós não andarmos em separação, andarmos de mão dadas com o mundo, certamente o mundo vai perverter o nosso coração. E nós vamos seguir, né, aos ídolos, como o irmão falou, o irmão trouxe para nós, o irmão Benison, né? Tantos ídolos que este mundo ama. Nós certamente poderemos ser levados e eles vão corromper ou afastar os nossos corações da comunhão com o Senhor. Mais uma porção, os nossos padrões morais, eles também poderão ser corrompidos.